Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fração em matemática, sua história, como compreendê-la e sua aplicação, sua utilidade. Essa aula é dedicada especialmente aos alunos do quinto, porque esse assunto fez parte de um tema de pesquisa do nosso grupo da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, de um projeto integrador formado por mim, André Zanato, Kelly, Naya, Anitta, Adilson, Vitor e Levi. Então, seja muito bem-vindo e vem comigo. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar compreendendo a história, como se desenrolou a formação dos números até chegarmos na fração. Bom, primeiramente, a matemática surgiu na necessidade do homem em relação aos seus problemas ocorridos. Então, a primeira coisa que foi a necessidade do homem em contar. Então, uma das utilidades da matemática, vamos dizer assim, uma das funções da matemática é contar. Então, você tinha aquele pastor que estava cuidando do seu rebanho e ele, após levar elas para o pasto, precisava trazer todas novamente. Seja ovelhas, gado, enfim, contar inúmeras coisas, né? Como ele podia se certificar? Pense isso há muitos anos atrás, há mais de 3.000 anos, muito antes de Cristo. Como que ele poderia se certificar de que ele não estava perdendo ou deixando nenhuma para trás? Naquela ocasião, eles usavam um saquinho cheio de pedras. Cada pedra representava um dos seus animais. Então, conforme os animais eram levados para o pasto, ele colocava uma pedra no saquinho. Para retornar com os animais, ele tirava e não podia sobrar nenhuma dentro do saquinho. Se sobrasse uma, era sinal de que ele não trouxe todas de volta. Essa é a primeira situação. Lógico, nesse momento, a gente não está dizendo que já existiam os números como nós conhecemos hoje. Né? Mas naquela ocasião funcionava assim. Há dados históricos, como vocês podem ver aqui, que além do saquinho com as pedras, eram demarcados também as suas posses com riscos em ossos ou em pequenos pedaços de madeira. Então assim ele sabia contar o que estava acontecendo. E é nessa situação, nessa formação dos números dados desse momento, então que nós podemos compreender o conjunto dos números naturais, que vai do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Porém, logo mais, com o comércio e com outras situações no decorrer da vida do homem, começou a se ter uma ideia de prejuízo. Poxa, eu estava cuidando, imagine uma situação hipotética, estou cuidando do rebanho de outra pessoa, eu não sou o dono, mas eu sou o responsável por aquilo. E de repente é acordado entre as partes que se eu perder algum animal, eu tenho que pagar por isso. Então vamos dizer que eu perdi um animal. Portanto, agora eu comecei a ter prejuízo. Eu devo um. Então, o número 1, aquela unidade, esse número começou a não ser suficiente para algumas situações. Então, né, foi sendo conveniente que aqueles números positivos não eram mais suficientes para representar os números. Eu precisava de uma situação melhor. Então assim surgiu o conjunto dos números inteiros. Dentro desse conjunto, eu tenho os números naturais,
mas eu tenho agora o acréscimo dos números negativos. Então, se eu perco uma, né, mas eu pago, então menos 1 com 1, eu anulo, eu fico com 0 de dívida e quito a situação. Então, muito bacana. Agora, o problema matemático de hoje é, então, em que momento foi que surgiu a ideia do sistema fracionário? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é fração, né? Ela vem de um termo que quer dizer partido. A fração é uma parte. Imagine partir, aquilo que foi partido no meio ou em várias partes. Então, cada uma dessas partes é uma fração de um todo, de um inteiro. Perceba que no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, nós não temos números quebrados. Então, houve a necessidade, por conta de algumas ocorrências na vida do homem, de se dividir algo inteiro para poder interpretar um número mais apurado, mais preciso. Imagine se nós continuássemos só utilizando os números inteiros. Nós temos o sistema métrico que diz o que é 1 metro e o que é 2 metros. Com ele a gente pode interpretar medidas. Mas não é suficiente para medir, por exemplo, a nossa altura. Porque se eu tiver só os números inteiros, então eu teria que medir indivíduos de 1 metro e 2 metros, sendo que a maior parte das pessoas está entre 1 e 2 metros. Então, perceba, a necessidade de contar proporcionou, no estudo da matemática, a interpretação dos números naturais e inteiros. Mas a necessidade de medir, principalmente de medir, é que teve a necessidade de surgir um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, onde se encontra o tema de hoje, o sistema fracionário. Por volta do século 3000 a.C., no Egito, especificamente nas margens do rio Nilo, que era uma região muito rica, as terras eram divididas e cada agricultor tinha lá sua demarcação bem definida para ele poder plantar, trabalhar a terra e gerar riqueza. Porém, o rio Nilo, em determinadas épocas do ano, ele enchia, transbordava e aquela demarcação que era feita com risco no chão, ela se perdia. Então, depois da enchente, os agricultores precisavam voltar para suas terras e demarcar tudo novamente. E uma nova enchente levava tudo. O problema isso começou a dar confusão. Alguém começou a pegar mais, outros menos. Outros tinham uma parte do terreno. Como medir exatamente o que era de direito de alguém? Então, os egípcios começaram a usar cordas. E a medida padrão, por curiosidade, foi feita com a distância de um nó a outro, e aquela era a medida padrão, a medida real que o farol determinava. Então, para demarcar uma determinada área, com as cordas, eles sabiam a medida padrão. Então, uma distância, 2, 3, e fazia todo o entorno, todo o redor do terreno. Então, um determinado agricultor sabia, por exemplo, que ele tinha lá 20, 30, 500, 600 distâncias desse nó, que era a sua área, a sua periferia, vamos dizer assim, né? O seu arredor, a sua cerca, que teria que demarcar a sua área. Então, a sua área tem que ter esse total. Porém, quando chegava lá no último pedaço, não era a corda inteira, não era aquele trecho inteiro. Foi nessa situação que os egípcios começaram a usar o sistema fracionário. Porque daí faltava, para deixar mais claro para nós aqui na aula, vamos entender que
entre, né, 0 e 1 poderia estar na metade. Então é onde começou, eles dobravam a corda no meio. Então esse cidadão, esse agricultor, ele tem direito à área dele demarcada, né, vamos dizer assim, por lei, pela regra. São 500 medidas desse trecho de corda, de nó a nó, mais metade, exatamente metade dela. Outros, no final, davam 1/3. A corda era dividida em 3 partes. E então, assim, eles começaram a usar o sistema fracionário. Então, é interessante a gente falar dessa história, porque isso ajuda a gente a entender como que surgiu esse sistema de medida, como que surgiu esse sistema matemático dos números racionais para interpretar o que não é inteiro. E nós temos essa necessidade. A matemática não é tão complexa assim. Ela serve, podemos dizer, basicamente para duas coisas: para contar e para medir. Para isso que a matemática serve. Mas nós, claro, com o avanço, né, com toda a nossa vida em sociedade que avançou muito em tecnologia e tudo mais, nós acabamos criando problemas mais complexos e acabamos precisando de mais recursos matemáticos para interpretar os nossos problemas. Bom, então a gente vai para a segunda parte agora, para adentrar a matéria e falar um pouco mais sobre essa divisão do inteiro do sistema fracionário. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiro a compreender por que a fração tem aquele formato e o que quer dizer, tá bom? Primeiro veja aqui, ó, a nossa pizza. Então o pizzaiolo vai lá, faz a pizza bonitinho. E aí ele convencionalmente corta dessa maneira, ó, em 4 e depois, ó, divide. E ela está dividida em 8 pedaços, que é o convencional que a gente está acostumado a ver, não é mesmo? Então nós temos um todo, que foi essa pizza, e ela foi dividida em 8 pedaços. A primeira coisa que é importante entendermos é que o sistema fracionário sempre compreende quebrar o todo em partes iguais. Então veja, não tem um pedaço maior, outro menor. Nós temos um todo fracionado, quebrado em 8 partes. Tá? Então, é nesse momento que nós precisamos entender isso aqui. Tá? Veja, na forma de expor, de demonstrar o sistema fracionário, nós temos algo parecido com isso. Nós temos um traço, onde embaixo nós temos o denominador. Então, o denominador é para dizer em quantas partes o todo foi quebrado. Ele foi quebrado em 8. Agora, digamos que eu vou comer 2 pedaços. Então, o numerador, que é o pedaço, o numerador, que é o número que vai em cima no sistema fracionário, ele demonstra, ele está dizendo quantas partes, quantas frações foram tomadas de um todo que foi dividido em 8. Numerador na parte de cima, denominador na parte de baixo. O denominador, ele diz, ele denomina como aquilo foi quebrado, como aquilo foi fatiado. E o numerador diz quanto eu comi, quanto eu peguei. Pode ser pizza, podem ser outras coisas. Bacana, né, pessoal? Então, nesse modelo, nós estamos falando da fração própria, onde o denominador é maior do que o numerador. Eu estou simplesmente dizendo que eu não peguei tudo. Eu peguei uma parte de um todo. Tá? Vamos entender no sistema fracionário o que é uma fração imprópria? Simples de entender. Imagine que hoje eu cheguei com fome, vontade de comer chocolate. Vamos refazer a situação? Vamos pagar tudo agora. Então vamos lá. Imagina que eu comi, eu sozinho abri as 2 barras. Dessa primeira barra, ó, eu peguei 4 quintos. 4 quintos dessa barra. Depois da outra barra, eu fui lá e comi 2.
2 quintos. Quantos pedaços eu comi? Pense nisso. Quantos pedaços eu peguei? Quantos pedaços eu comi? Tanto um quanto o outro, eles foram divididos em 5 pedaços. Mas eu comi 6 pedaços. 4 de um e 2 do outro. Isso não representaria para nós 6 quintos? Eu comi 6 quintos de algo que foi dividido em 5 partes, mas eu comi mais do que um inteiro. Por isso que o numerador, nesse caso, nessa situação, ele ficou maior que o denominador. Tá? Isso é chamado, conhecido como fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Podemos interpretar isso também da seguinte maneira. Quando eu como 5 pedaços, eu comi um inteiro. Então, eu comi 1 e 1 quinto. Também podemos interpretar assim. E isso nós podemos identificar em alguns instrumentos de medição, principalmente no uso de polegadas, como é o caso do paquímetro, onde a gente vai ver lá a divisão, né, em algumas escalas também, a gente vai ver a subdivisão da polegada em 1/2, 3/4, mas às vezes é 2 polegadas e 3/4, que é bem parecido com o que eu fiz agora do exemplo do chocolate para a fração imprópria. Tudo bem? Muito bem. Então, agora nós vamos entrar nas operações com as frações. Vamos falar da primeira dela, que é a soma. Então, você já se ambientou na situação da fração. Então, veja. Imagina que você agora... Vamos voltar para o assunto da pizza. Vamos dizer agora que você foi para um rodízio, né? E você comeu lá 2 sabores diferentes. Primeira coisa que você sabe, por padrão, naquela pizzaria, pizza dividida em 8 pedaços. Logo, se você está comendo, se você está contando o que você está comendo, quantos pedaços você está comendo, você sabe que a hora que você comeu 8 pedaços, você comeu uma pizza inteira, né? É muito, né? Por favor, vamos com calma. Mas vamos entender. Vamos dizer, né, que a gente tem a pizza de calabresa e a pizza de brócolis. Você comeu 2 pedaços, 2/8 da pizza de brócolis. E você comeu 2 pedaços da pizza de calabresa. Então você comeu 2/8 mais 2/8. Nesse tipo, quando os denominadores são iguais, a gente mantém, pela regra, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Simples. Você comeu 4/8. Simples de entender, né? Então eu vou apagar isso aqui. Toda vez que você for resolver um problema fracionário, onde os denominadores são iguais, você tem que somá-los, basta manter a base e somar os numeradores. Essa foi a regra para o sistema fracionário com denominador igual. Bem, agora vamos começar a tratar quando os denominadores não são iguais. Tudo bem? Vamos ver um caso 1. Imagina aqui, ó. Vamos voltar para os chocolates agora, que vai ficar mais fácil para a gente. Eu tenho um chocolate aqui, ó. Um chocolate preto e um chocolate branco. Então os nossos amigos estão ali. E o colega que trouxe o chocolate branco, partiu no meio e me deu uma parte. Então eu comi 1/2. Partiu em 2 e eu fiquei com uma fração. 1/2. Comi metade. E o meu outro colega, nós estávamos em 4. E o chocolate preto, ele dividiu em 4 partes. E me deu uma. Então eu comi 1/2 e comi mais 1/4. 1/4. Os denominadores não são iguais. Mas perceba uma coisa, nós sabemos que as 2 barras eram iguais.
eram de sabores diferentes, foram ali divididas de forma diferente, porém o todo é igual. Então é possível a gente levar isso para uma fração equivalente. Veja comigo. A barra de chocolate que foi quebrada em 4 e a barra de chocolate que foi quebrada em 2 partes. Se nós sabemos que essa barra de chocolate branco tem o mesmo tamanho, então eu posso vir aqui e imaginar essas linhas, concorda? E entender que, na verdade, eu comi 2 quartos. No sistema de chocolate branco, eu comi 2 quartos, que é equivalente, nesse caso, a dizer 1/2. Então, eu substituo 1/2 por 2 quartos, mais 1 quarto. Agora eu caí no caso anterior. Os denominadores estão iguais e eu posso somá-los. Então, eu sei que eu comi 3 quartos da barra de chocolate. Tá? Vamos apagar isso aqui e vamos entender uma coisa. Seguindo essa regra, a gente está falando em equivalência. Então, toda vez que a gente cair na situação de equivalência, nessa situação eu tinha 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Se eu quero levar aquela fração para o mesmo denominador, e eu sei rapidamente que 2 vezes 2 é 4, então eu multiplico ela inteira por 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2. E transformo ela numa fração equivalente para igualar a base. E é a mesma coisa, é o que a gente estava conversando. Então eu fiquei com 2 quartos mais 1 quarto igual a 3 quartos. Tá bom? Então, você quando estiver resolvendo um problema com bases diferentes, você tem esse recurso, você pode pensar dessa maneira, se a gente estiver falando de divisões equivalentes. Bem, vamos para mais uma situação. Então, muito bem, pessoal. Vamos dar um pouco mais de profundidade agora no estudo das frações. Vamos imaginar, então, um inteiro que foi dividido em 3 partes. E eu peguei 2, então eu tenho 2/3. E depois, mais alguma coisa que foi dividido pela metade. Agora eu tenho mais 1/2. Então, para eu interpretar esse todo que foi dividido em partes diferentes, mas eles tinham a mesma dimensão, a mesma situação inicial, então eu sei que eu peguei de um 2/3 e do outro mais 1/2. Ficou complicado agora, né? Porque como que eu vou igualar 1/2 para a base 3? Porque eu não tenho um número natural ou inteiro que vai multiplicar por 2 para chegar logo ali no 3. E aí a parte de cima também vai ficar com o número quebrado, né? E esse não é o nosso objetivo por enquanto. Nós não estamos nessa situação, chegando nessa situação de numérica ainda. Só tem uma situação agora. Existe um recurso que é o mínimo múltiplo comum. Qual é o número múltiplo dos dois que é comum para os dois? É o MMC. Então nós vamos aplicar a regra. Então a gente pega os dois denominadores, 3 e 2, né? Dividido por 2 dá 3 e o 2 divide dá 1. Depois 3 dividido por 3 dá 1 e 1, 2 vezes 3, 6. É isso que o MMC faz, ele iguala a base. Com a base igualada eu posso somar os numeradores. Então vamos lá. 6. Aí a gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Peguei 4/6. Aí eu tenho 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Então eu tenho 4/6 mais 3/6, que é igual a 7/6. Já sabemos que isso é um resultado de fração imprópria. Mas chegou na situação equivalente. Tudo bem? Vou apagar aqui. E agora vamos entender essa divisão de uma forma visual. Então a gente tem aqui aquele bloco. Foi dividido em 3 partes iguais e outro que foi dividido em 1. E aqui eu peguei 2/3 e aqui eu peguei metade. Mas a gente não calculou o MMC, ele dava 6. Então vamos pôr uma linha tracejada aqui para entender essa fração em 6 partes. Olha só que interessante. Viu? Viu como ela fica? Então a gente subdividiu tudo em 6.
Agora a gente consegue contar a parte pintada que foi que a gente pegou e realmente, veja, que nós estamos pegando 7/6 daquele todo. Vamos falar sobre a aplicação onde a gente pode entender isso. Em serralherias, quando alguém pega uma esquadria de alumínio, alguém pega uma cantoneira. E são medidas diversas para se montar uma estante, um móvel, seja lá o que for, na marcenaria. Então, realmente, a gente tem objetos, madeiras, tábuas, que vêm com medidas padrão e conforme a situação, elas precisam ser cortadas em formatos, ser fracionadas de maneiras diferentes. E acaba que no final a gente tem sobras e medidas desiguais, mas a gente consegue ainda calcular e trazer para uma base comum. Bacana? Muito bem, agora a gente vai dar um pouco de andamento, para isso aqui não ficar muito extenso. Mas imagine então algo que foi dividido em 7 partes. E agora nós vamos compreender o sistema de subtração, a função de subtração. Vamos lá. Então eu tenho algo que foi dividido em 7 partes, tá bom? Então de uma parte eu pego 6/7 e da outra eu pego 4/7. Mas vamos imaginar que por alguma razão eu esteja subtraindo, isso seja uma operação de subtração. Então 6/7 menos 4/7. Eu estou tirando 4/7 de 6/7 que não será usado por algum motivo. Como eu tenho os denominadores iguais, a operação é igual da soma. Basta aplicar nos de cima. 6 menos 4 igual a 2/7. Tranquilo? Essa realmente você pode observar. Se eu tirei dali, essa foi a sobra que a gente deixou lá, 2/7. Beleza? Bom, e falando de subtração com denominadores diferentes, vamos imaginar aqui que o problema nos traga 5/3 menos 3/4. Aplica o MMC, que o MMC entre 3 e 4 é 12. Está aqui a resolução. E está aqui o restante. Basicamente o mesmo sistema. Agora eu vou andar bastante com a matéria, que isso aqui você já deve ter compreendido. Agora, vamos entrar num assunto legal. Vamos aproveitar que agora a gente vai falar sobre multiplicação de fração. Vamos aproveitar o tema de algoritmo. Às vezes o nome assusta, mas algoritmo nada mais é do que uma receita, uma fórmula, uma sequência de passos de como se resolver algo. E a multiplicação em fração não é algo complicado, é algo simples. Vamos entender a regra usando um algoritmo. O que seria uma regra, um algoritmo para multiplicação de fração? Veja comigo. O algoritmo seria o seguinte: um número, a gente vai representar números quaisquer por letras, tá bom? Vamos usar esse sistema. Então, A seria um número qualquer, dividido por B, vezes C sobre D. Então, o algoritmo que resolve isso é igual a vezes C, B vezes D. Deu para entender? Isso seria a sequência de passos. Basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Vamos ver um exemplo? 2 vezes 3/4. Tá bom? Basta multiplicar. Olha lá o algoritmo que a gente tem. 2 vezes 3/4 é igual a 6/4. Legal? Vamos entender isso de outra maneira também? Né? Para você entender como é verdade cair no sistema na função de soma. Vamos entender? Você concorda comigo que 2 vezes 3/4, aliás, 2 vezes qualquer coisa, né? 2 vezes 4, quer dizer que eu tinha 4 mais 4, 8, é assim que a gente ensina a criança lá. 4 coisinhas, mais 4 coisinhas, conta tudo, não tem 8. O sistema é igual, o algoritmo aqui é igual.
2 vezes 3/4 não é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 3/4 mais 3/4. E a gente já viu pelo sistema de soma que se o denominador é igual, a gente faz a operação em cima normalmente. Então soma 6/4. Percebeu como eles são iguais e como a gente está testando que é verdade? Bacana? Esse é o uso do algoritmo na parte de multiplicação. A gente poderia ter montado algoritmos para soma, para subtração. A gente acabou montando agora para multiplicação. E agora a gente vai para a última operação temática, que é a divisão de fração. Então, muito bem, nossa última parte aqui, a operação de divisão de fração. Vamos ver 2 algoritmos para o sistema para a operação de divisão de fração. Primeiro caso, seguindo a mesma ideia anterior, A dividido por B dividido, e essa fração dividido por C e D, C sobre D. A gente também poderia colocar não assim, mas assim, ó. Tá vendo? A dividido por B, A sobre B dividido, essa fração dividida por C sobre D. Poxa, como que eu faço essa divisão? O algoritmo é assim. É A dividido por C e B dividido por D. Vamos ver um exemplo? 3/5 dividido por 3. Usando aquela regra, então eu tenho 3 dividido por 3 e 5 dividido por 1. Então aqui eu tenho 1/5. Tranquilo. Essa é a primeira regra, essa é a primeira situação. O problema é, e quando A não dá para dividir por C, assim, numa situação fácil, ou B não dá para dividir por D? Então nós temos uma segunda situação, um segundo algoritmo que também resolve esse problema, para divisão de fração. Então, muito bem, calma que a gente está acabando. Vamos lá? Então, o algoritmo da segunda situação para divisão de fração. Então, se eu tenho A dividido por B vezes C desculpa. Se eu tenho A dividido por B, A sobre B, dividido por C sobre D, tá bom? O segundo algoritmo diz que a gente pode multiplicar pelo inverso do segundo, que fica assim, ó, A sobre B vezes o inverso do segundo. Então, o inverso do segundo é D sobre C. Com isso, a gente cai em multiplicação e aí a gente sabe que é só multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, vamos para essa situação aqui, ó. Vamos apagar aqui. Então, a gente tem 2/3 dividido por 2 inteiros. Vou aplicar o segundo algoritmo para resolver isso. Então, eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, 2/3 vezes 1 sobre 2. Eu inverti o numerador com o denominador. E agora eu quero uma multiplicação. Eu sei que o resultado disso dá 2/6. Mas, veja, pelo menos agora, eu sei que eu posso simplificar. Eu posso trazer isso para uma base menor, né? Porque 2 e 6, os dois são divisíveis por 2, eu posso simplificar. Então, eu divido o numerador por 2 e o denominador por 2. Eu sei que isso aqui é equivalente a 1/3. Tá bom? Bom, eu espero que isso tenha ajudado bastante você nos seus estudos e a compreender as 4 operações matemáticas dentro aí do estudo de fração. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.